Você sabia que, em pleno século XXI, ainda existem fenômenos naturais tão misteriosos e fascinantes que desafiam nosso entendimento? Um exemplo incrível é o das nuvens noctilucentes, que brilham intensamente à noite, iluminando o céu com uma luz etérea e quase sobrenatural. Essas nuvens, localizadas na parte mais alta da atmosfera terrestre, são compostas por cristais de gelo e só podem ser vistas durante o crepúsculo, quando o Sol está abaixo do horizonte. Mas ainda ilumina essas formações. Interessante, não é? Fique comigo até o final deste vídeo, pois vou revelar como essas nuvens se formam, onde você pode vê-las e por que são tão raras. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Universo Divino. Hoje vamos explorar o enigmático mundo das nuvens noctilucentes, um fenômeno natural que encanta e intriga cientistas e observadores do céu. Para entender melhor essas nuvens, vamos compará-las com algo mais familiar. Você já viu como as partículas de poeira flutuam e brilham quando são iluminadas pelo Sol em uma sala escura? De certa forma, as nuvens noctilucentes funcionam de maneira semelhante, mas em uma escala muito maior e em uma altitude impressionante. As nuvens noctilucentes se formam na mesosfera, a cerca de 80 quilômetros acima da superfície da Terra, tornando-se as nuvens mais altas do nosso planeta. Elas são compostas por minúsculos cristais de gelo que refletem a luz solar, criando um brilho visível mesmo após o pôr do sol. Mas como esses cristais de gelo conseguem se formar em uma camada tão alta e fria da atmosfera? Para responder a essa pergunta, precisamos considerar vários fatores, incluindo a temperatura, a presença de vapor de água e a existência de partículas em suspensão, que servem como núcleos para a formação do gelo. Durante os meses de verão nas regiões polares, a mesosfera atinge temperaturas extremamente baixas, às vezes abaixo de 120 graus Celsius. Esse resfriamento é essencial para a formação das nuvens noctilucentes, pois permite que o vapor de água presente na mesosfera se condense em cristais de gelo ao redor de partículas minúsculas, como poeira de meteoros. É interessante notar que essa poeira extraterrestre desempenha um papel crucial na formação dessas nuvens, fornecendo as superfícies necessárias para que o vapor de água se transforme em gelo. As nuvens noctilucentes foram observadas pela primeira vez no final do século XIX, pouco depois da erupção do vulcão Krakatoa, em 1883. A erupção lançou enormes quantidades de poeira e cinzas na atmosfera, criando condições favoráveis para a formação dessas nuvens. Desde então, as nuvens noctilucentes se tornaram um objeto de estudo e admiração, especialmente porque parecem estar se tornando mais comuns e brilhantes nas últimas décadas. Há várias teorias sobre por que as nuvens noctilucentes estão aparecendo com mais frequência e intensidade. Uma das explicações sugere que as mudanças climáticas estão influenciando a formação dessas nuvens. À medida que a temperatura da troposfera, a camada mais baixa da atmosfera, aumenta devido ao aquecimento global, a mesosfera pode estar esfriando ainda mais, criando condições ideais para a formação das nuvens noctilucentes. Além disso, o aumento das emissões de metano pode estar contribuindo para a maior disponibilidade de vapor de água na mesosfera, favorecendo a criação de cristais de gelo. Outra hipótese interessante é que o aumento da atividade espacial humana também pode estar desempenhando um papel. Os lançamentos de foguetes e a presença de satélites em órbita podem introduzir partículas na mesosfera que servem como núcleos de condensação para o gelo, aumentando a formação das nuvens noctilucentes. Isso demonstra como as atividades humanas podem influenciar fenômenos naturais de maneiras inesperadas e fascinantes. E você? Já teve a oportunidade de ver essas nuvens misteriosas? Me conta nos comentários como foi a sua experiência e se você conseguiu capturar alguma foto ou vídeo desse fenômeno incrível. Continue conosco para descobrir mais sobre os segredos do universo e os fenômenos naturais que nos cercam. Para aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre as nuvens noctilucentes, vamos explorar alguns dados científicos e pesquisas recentes que lançam luz sobre esse fenômeno impressionante. Uma das áreas mais estudadas é a composição e o comportamento dos cristais de gelo que formam essas nuvens. Cientistas utilizam satélites e balões meteorológicos para coletar dados na mesosfera, permitindo uma análise detalhada da composição química e das condições atmosféricas em que as nuvens noctilucentes se formam. Os satélites, como o AMI Aeronomy of Ice in the Mesosphere,
têm sido essenciais para monitorar as nuvens noctilucentes e entender melhor suas características. Desde seu lançamento em 2007, o AIM tem fornecido imagens e dados valiosos sobre a distribuição e a variabilidade dessas nuvens. Uma descoberta interessante feita pelo AIM é a correlação entre a atividade solar e a intensidade das nuvens noctilucentes. Durante períodos de baixa atividade solar, conhecidas como mínimos solares, as nuvens noctilucentes tendem a ser mais brilhantes e mais frequentes. Isso ocorre porque a menor atividade solar resulta em menos radiação ultravioleta, permitindo que a mesosfera esfrie ainda mais, favorecendo a formação de cristais de gelo. Outro aspecto fascinante das nuvens noctilucentes é a sua cor azulada característica. Essa cor é resultado da forma como os cristais de gelo dispersam a luz solar. Diferente das nuvens comuns, que são compostas por gotas de água líquida, os cristais de gelo nas nuvens noctilucentes são extremamente pequenos, com diâmetros de apenas algumas dezenas de nanômetros. Quando a luz solar interage com esses cristais minúsculos, ela é dispersa de uma maneira que privilegia o comprimento de onda azul, resultando na aparência azul brilhante que observamos. Além de serem um espetáculo visual, as nuvens noctilucentes também são um indicativo das condições atmosféricas e das mudanças climáticas em nosso planeta. O estudo dessas nuvens pode fornecer informações valiosas sobre a circulação atmosférica e a química da mesosfera. Por exemplo, variações na altitude e na intensidade das nuvens noctilucentes podem refletir mudanças na temperatura e na composição química dessa camada da atmosfera, oferecendo pistas sobre os efeitos das atividades humanas e das flutuações naturais do clima. A observação direta dessas nuvens também pode ser uma experiência única para os entusiastas da astronomia e da meteorologia. As melhores épocas para observar nuvens noctilucentes são os meses de verão, entre junho e agosto no hemisfério norte e entre dezembro e fevereiro no hemisfério sul. Durante esses períodos, as regiões polares experimentam condições ideais para a formação dessas nuvens, com longos crepúsculos que proporcionam um cenário perfeito para o seu brilho. Lugares como a Escandinávia, o Canadá e a Antártica são conhecidos por suas vistas espetaculares dessas nuvens. Para observar nuvens noctilucentes, é importante escolher um local com pouca poluição luminosa e um horizonte claro, livre de obstáculos. As nuvens aparecem geralmente entre 50 e 70 graus de latitude, tanto ao norte quanto ao sul. O melhor horário para avistá-las é logo após o pôr do sol ou antes do amanhecer, quando o céu ainda está escuro, mas as nuvens são iluminadas pela luz solar indireta. A paciência e a atenção aos detalhes são essenciais, pois essas nuvens podem ser efêmeras e difíceis de prever. Agora que mergulhamos fundo nos aspectos técnicos e científicos das nuvens noctilucentes, vamos explorar algumas curiosidades e teorias adicionais que tornam esse fenômeno ainda mais fascinante. Você sabia que alguns cientistas acreditam que as nuvens noctilucentes podem ser um indicador precoce de mudanças climáticas globais? Isso porque a mesosfera, onde essas nuvens se formam, é extremamente sensível às variações na temperatura e na composição química da atmosfera. Pequenas alterações na quantidade de vapor de água ou nas partículas em suspensão podem ter um impacto significativo na formação dessas nuvens. Assim, o aumento na frequência e no brilho das nuvens noctilucentes observado nas últimas décadas pode estar ligado a mudanças nas emissões de gases de efeito estufa, como o metano. O metano, um potente gás de efeito estufa, é particularmente eficaz em subir até a mesosfera, onde é oxidado e contribui para a formação de vapor de água. Este vapor, em condições de baixa temperatura, congela e forma os cristais de gelo que compõem as nuvens noctilucentes. Isso significa que as mudanças nas concentrações de metano na atmosfera podem ter um efeito direto na ocorrência dessas nuvens. É uma conexão intrigante que nos lembra de como todos os elementos do nosso planeta estão interligados de maneiras complexas e muitas vezes inesperadas. Além disso, a pesquisa sobre nuvens noctilucentes não se limita à Terra. Cientistas estão explorando a possibilidade de que fenômenos semelhantes possam ocorrer em outros planetas e luas do nosso sistema solar. Por exemplo, a lua Titã de Saturno possui uma atmosfera rica em metano e outras substâncias que poderiam, teoricamente, formar nuvens de gelo em altitudes elevadas.
Estudar as nuvens noctilucentes da Terra pode, portanto, fornecer insights valiosos para a astrobiologia e a climatologia planetária, ajudando-nos a entender melhor as atmosferas de outros corpos celestes. Voltando à Terra, as nuvens noctilucentes também têm um impacto cultural e estético significativo. Sua beleza hipnotizante inspirou muitos artistas e fotógrafos que buscam capturar sua luminosidade etérea em imagens e obras de arte. A observação dessas nuvens pode ser uma experiência profundamente emocional, conectando as pessoas à grandiosidade e ao mistério da natureza. É como se o céu noturno estivesse nos oferecendo um vislumbre de algo mágico e quase sobrenatural, lembrando-nos da vastidão e da beleza do universo. Para aqueles que têm a sorte de observar essas nuvens, a experiência pode ser verdadeiramente inesquecível. Imagine estar em um local remoto, longe das luzes da cidade, com o céu noturno se acendendo em tons de azul e prata, enquanto as nuvens noctilucentes dançam lentamente no horizonte. É uma visão que nos faz sentir pequenos e maravilhados, ao mesmo tempo em que nos lembra da complexidade e da beleza da nossa atmosfera. Se você ficou inspirado a buscar essas nuvens, há algumas dicas práticas que podem aumentar suas chances de vê-las. Além de escolher um local escuro e com um horizonte claro, monitorar as previsões meteorológicas e astronômicas pode ser muito útil. Existem diversos aplicativos e sites especializados que fornecem informações sobre as condições ideais para observar nuvens noctilucentes, assim como alertas sobre a sua possível aparição. Fazer parte de comunidades de observadores do céu, tanto online quanto locais, pode fornecer dicas valiosas e até mesmo organizar encontros para esses fenômenos juntos.